E meus amigos, começou oficialmente a campanha eleitoral. Peço a Deus que ilumine essa caminhada. Eu quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque. 27 de outubro de 2002, Luiz Inácio da Silva é eleito presidente do Brasil após 3 tentativas frustradas. Em seu pronunciamento da vitória, uma frase ecoa para milhões de brasileiros. A esperança finalmente venceu o medo. Terá sido mesmo a esperança ou algo mais planejado por trás das câmeras? Hoje nós questionamos: foi o marketing que elegeu Lula? Um líder popular ou um produto bem embalado? Sejam bem-vindos à incrível estratégia que elegeu o Lulinha Paz e Amor. No final dos anos 80, Lula era uma voz rouca das ruas, um ex-metalúrgico combativo, barba farta, discursos inflamados. Sua imagem intimidava tanto adversários quanto parte do eleitorado. Outro dia de um debate no Rio Grande do Sul e estava vendo o empresariado discutir como produzir riqueza e como distribuir riqueza. E é engraçado porque depois de tantas horas de debate, quase que nenhum empresário falou do salário. Em 1989, durante sua primeira campanha presidencial, até aliados o viam como difícil de engolir. Leonel Brizola até comentou um apelido nada agradável: Sapo Barbudo. O Moreira Franco, né? Sapo Então Barbudo. ele faz... Ali o Brizola, o Lula estava no segundo turno, que a política é a arte de engolir sapo. Mas essa elite brasileira desumana, desigual, a mais perversa do mundo, ter que engolir esse sapo. Era assim que Lula era conhecido nas redes políticas: o radical, de barba cerrada. Resultado: derrota. É uma sensação de que não digeriu a derrota. Digerir a derrota, acontece que eu acho que política pode ser feita. Você não chegou nem a reconhecer formalmente a vitória do presidente. Você falou assim, em termos numéricos, reconheço que ele ganhou. Quer dizer, qual outra forma? Política necessariamente você não tem que ter cara de pau 24 horas por dia, a vida inteira. Você pode ter um pouco de decência. Quando você diverge da pessoa no campo da política, você pode conversar com o inimigo político, você pode conversar com o adversário político. Em 1989, perdeu para Collor e depois colecionaria mais 2 derrotas nas eleições presidenciais seguintes, 1994 e 1998. 3 tentativas, 3 fracassos. A mensagem das urnas eram claras. Lula assustava. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Lula percebeu que para conquistar o Planalto, não bastava apenas carisma, era necessária uma metamorfose, mudança de tom, de imagem e até de atitude. Mas nos bastidores a pergunta emergia: como transformar o Sapo Barbudo em um candidato palatável à maioria? A resposta viria em 2002, arquitetada por um mestre do marketing político, Duda Mendonça. Há uma hipótese efetiva de a gente talvez ganhar no primeiro turno. A história do marketing político no Brasil, ela se divide em 2, antes e depois do Duda Mendonça. Qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. O que você fala como candidato e todo mundo lhe escuta como presidente. Publicitário, experiente e marqueteiro genial, Lula o convida para comandar sua campanha de 2002, a 4ª tentativa a chegar à presidência. Duda havia ganho fama, elegendo desde nomes polêmicos como Paulo Maluf até governadores pelo país. A missão agora era ousada: reciclar Lula do líder sindical bravo ao político sorridente e conciliador. A estratégia ficou clara: moderar o discurso e suavizar a imagem. Eu tenho um projeto de lei
que diz que os programas gratuitos de televisão devem ser ao vivo. No Brasil é gravado. E é claro que gravado é uma produção, e muitas vezes nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha, Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Sob a batuta de Duda Mendonça, Lula adotou um tom mais ameno, evitando os confrontos diretos que marcavam suas campanhas anteriores. O objetivo? Quebrar a resistência e ampliar o eleitorado, apresentando o Lula menos radical e mais do bem. Surge então um slogan que iria simbolizar essa transformação: Lulinha, Paz e Amor. A expressão nasceu de uma forma curiosa. Em agosto de 2002, em uma visita ao Acre enquanto liderava as pesquisas, viu seus adversários trocando os ataques ferozes. Enquanto Ciro Gomes xingava o eleitorado e José Serra devolvia acusações, Lula preferiu não entrar na briga. Com um sorriso tranquilo, disparou uma frase inusitada: Lulinha quer paz e amor. Duda Mendonça abraçou a frase espontânea e a transformou no monte central da campanha. O marqueteiro sabia o poder de um símbolo. Aquele slogan seria repetido à exaustão, cristalizando a ideia de um Lula pacífico, seguro e do bem. E não foi só o discurso. A mudança também foi visual e comportamental. Primeiro o choque de aparência. Adeus ao visual sindicalista desleixado, a barba foi aparada cuidadosamente, sai a jaqueta surrada, entra o terno e gravata. Lula literalmente vestiu a persona de estadista moderado. Aquela figura antes associada à greve e confronto, agora surgia polida na TV, sorrindo com calma. Nada de raiva, só afeto e confiança. O marketing privilegiou a emoção em detrimento do conteúdo programático. A ideia era fazer o eleitor sentir mais confiança, mais do que discutir propostas complexas. Duda sabia que a eleição se ganhava pela emoção. Teve até comercial com mulheres grávidas, simbolizando um novo futuro nascendo. Teve até um depoimento de um certo João, cidadão patriota, que declarava amor ao Brasil. E no vídeo ele terminava falando: Viva Luiz Inácio Lula da Silva. Nada nunca foi fácil pra mim. Eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Luz, câmera, marqueteiro. Duda entendia que na política moderna, percepção é realidade. A TV amplifica tudo. O que é bom fica ótimo. O que é ruim fica péssimo, ensinava ele. Então era simples. Mostrar na TV apenas o Lula bom. E suavizar ou esconder qualquer traço que parecesse ruim. Cada aparição foi calibrada. Lula treinou sorrir mais, mostrar a humildade e conter a indignação. Tornou-se quase um personagem de si mesmo, esculpido para agradar a maioria das pessoas. Nos debates presidenciais, quem esperava ver um Lula raivoso se surpreendeu. Lá estava ele sereno, evitando bate-boca e chamando até adversários de meu querido. Olha, meu querido, você imagina que qualquer candidato que viesse aqui, se tivesse 30 candidatos aqui, e você fizesse a pergunta, todos iam falar: nós somos favoráveis à redução de impostos. Bastidores revelam que Duda Mendonça dava os últimos retoques minutos antes de Lula entrar no ar. Um ajuste na gravata, um conselho final. Fale olhando na câmera. Transmita confiança. Qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. O que você fala, você fala como candidato. E todo mundo escuta como presidente. Era quase um script decorado. E não foi só estética e comportamento. Houve movimentos estratégicos de conteúdo também. Duda Mendonça moldou a versão de Lula que o Brasil aprendia a aceitar. Aquele líder sindical combativo
vestia um figurino de conciliador. Lula ainda era Lula, mas agora sob medidas para vencer eleições. O resultado? Deu certo. Lula 2002 foi um sucesso estrondoso. A campanha cuidadosa construída rendeu frutos. Lula foi eleito com mais de 52 milhões de votos. A esperança venceu o medo. Bradou ele emocionado, acreditando a vitória a uma mudança de sentimento no país. Mas alguns críticos se perguntavam em voz baixa nos dias seguintes: esperança ou marketing? Teria o Brasil eleito o verdadeiro Lula ou a versão polida na TV? O fato é que Lula virou uma referência no mercado político. Anos depois, ele mesmo retomou esse lado conciliador, provando que entende o poder desse personagem que ele mesmo criou. Ou melhor, que criaram para ele. Mas o que aconteceu de fato? Lula mudou ou só mudou de figurino? Teria o Brasil eleito o verdadeiro Lula? Duda vendeu uma imagem de Lula que milhões compraram com gosto. O que elegeu Lula em 2002? História de vida, propostas, ou um marketing brilhante de acalmar corações e maquiar controvérsias? Lula reinventou-se para vencer, mas a pergunta que não quer calar é: reinventou-se de verdade? Ou apenas uma fantasia que deram a ele? Fica a reflexão. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. E em fevereiro ela subiu para R$210. Eu tô querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro.